Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal, sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, Paraná, imagem e semelhança do Criador, assim como você. E esse aqui é o meu canal para abençoar a sua vida. No vídeo de hoje eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Até que ponto nós devemos amar o nosso cônjuge, né? Até que ponto, né, nós temos que preservar o nosso cônjuge? É uma pergunta interessante. Eu quero fazer uma reflexão com você, baseado num vídeo que eu vi do Pablo Marçal. Ele é candidato aí a presidente da República, aí ele, vamos dizer assim, ele diz que ele é cristão, né? Ele é cristão, né? Até acredito na sinceridade dele como cristão, né? Mas tem algumas coisas que ele fala que não faz sentido. Então eu quero mostrar para vocês o vídeo aqui e depois eu volto para comentar. E vou mostrar para vocês assim como é perigoso às vezes as pessoas expressarem opiniões pessoais delas fora do contexto da palavra, tá? A palavra tem que ser o árbitro no nosso coração, tá? Entre nós e Deus e os nossos relacionamentos tem de estar em primeiro lugar a obediência ao mandamento de Deus. Então, assista o vídeo aí, 1 minuto e pouquinho, eu já volto para comentar. Eu tenho certeza que a maioria de vocês são tão medrosos que se a esposa que você tem hoje fosse a Eva e você visse ela comendo, você ia falar assim, ó, pode sair, eu não vou não. A maioria dos homens faria isso, sabia? Vocês que estão aqui presencialmente, qual homem que se estivesse na situação do Adão, visse a Eva fazendo isso? Quem aqui falaria, quem que dá conta de levantar a mão e falar assim, ó, se eu visse a Eva fazendo isso, eu ia lá e comia também pra sair, pra proteger ela. Quem tem coragem de levantar a mão? Eu tenho. Eu acredito no meu coração que Adão fez isso. Quando ele viu, ele falou, você tá louco, você não fez isso não. Fiz. Você saiu de dentro de mim, Eva, o que você fez? A Eva faz aquilo que o Adão faz, eu vou sair daqui também. Se você tiver um casamento nesse nível de cumplicidade, de unidade com o seu cônjuge, não tem ninguém que acaba com essa família. Eu sei que todo mundo foi programado para abandonar Eva. Todo mundo. Só que você tem que lembrar de uma coisa. O Senhor te deu o seu cônjuge e você tem que morrer por ele. Só que quem não entende sobre batalhão nunca vai sustentar uma família. Sustentar a família não é por comida lá. É fazer essa família ter perenidade, governo sobre a terra. Então, pessoal, como vocês viram aí, a fala do Pablo Marçal, né? Eu vou fazer esse vídeo aqui reagindo a essa... Eu tenho que dizer, é uma heresia o que ele falou aí nesse vídeo, tá? Você vê que dá para entender bem ali a linha de raciocínio dele, não é um corte simplesmente assim para vamos dizer assim, para distorcer o que ele falou, mas é bem claro ali o que ele falou, né? Ele usou um exemplo, se ele não tivesse usado aquele exemplo, até que poderíamos assim dizer, ele está correto, né? O homem deve proteger a esposa, deve amar a esposa, deve estar ao lado da esposa, o homem deve fazer tudo pela esposa. É uma ordem de Deus, né? Que o homem dê a sua vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Mas nós vamos ir para a Bíblia, tá? Nós vamos ver na Bíblia o que Deus pede de nós lá em Gênesis. Gênesis não, lá em Êxodo, capítulo 20. Diz assim, ó. E falou o Senhor todas essas palavras, né, dizendo, eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura ou qualquer semelhança do que há em cima do céu, acima do céu, ou nas águas debaixo da terra, ou na terra ou nas águas debaixo da terra. Então,
o texto aqui nos desafia a não ter um outro Deus, né? Que isso configura pecado. Jesus também, lá o apóstolo Paulo fala, né? Que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Acho que está lá em Efésios aqui, ó. Deixa eu achar aqui que eu já vou ler para vocês. Efésios. Vamos ver o que o texto diz sobre a conduta. Efésios capítulo 5. Eu acho que é o versículo 20 aqui, ó. Esposas, sede submissas aos seus próprios maridos, como se fossem ao Senhor. Então, que está chamando a mulher. Mulher, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Aí diz aqui, ó. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da congregação. E ele é o salvador do corpo. Portanto, assim como a congregação está sujeita a Cristo, assim sendo, as esposas sejam em tudo sujeitas ao seu próprio marido. Marido, tenham amor por vossas esposas, assim como o Messias também teve amor pela comunidade israelita e se entregou a si mesmo por ela. Então, ou vamos dizer assim, da igreja, né? Então, olha só, o que ele diz ali nesse vídeo? Ele diz o seguinte, que ele fez um desafio ali para as pessoas que estavam ali ouvindo ele. Quem aqui seria capaz de ir lá e fazer o que Adão fez? Ele quis dizer que Adão fez uma coisa boa quando ele comeu o fruto para ele não perder a sua mulher. Tá? Isso é uma distorção total ali do contexto da história. Porque quando Deus vem falar com Adão, Adão fala assim, ó, a mulher que o Senhor me deu. Adão tira a responsabilidade dele por não ter obedecido à voz de Deus, o mandamento de Deus, que era, vocês podem comer de todo o fruto, todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Então Deus deu uma ordem, Adão foi lá e quebrou essa ordem de Deus, desobedeceu essa ordem de Deus, né? E aí, quando Deus vem cobrar Adão, né? Você comeu do fruto? A mulher que o Senhor me deu. Aí Deus vai falar com a mulher, a serpente me enganou. Então ninguém ali quis assumir a responsabilidade. Então, ele conta uma história aí, né, o Marçal aí tentando explicar, né, essa parte da história, dizendo que Adão foi lá e comeu o fruto, porque Eva tinha comido, tinha pecado, então Adão foi lá e pecou também, para que ela não sofresse o castigo sozinha. Cara, isso é uma heresia sem tamanho. Entenda uma coisa. Nós temos que amar a nossa esposa, as mulheres devem amar os seus maridos, respeitar os seus maridos. Isso aí é obrigação, né? O amor é um mandamento. Agora, se o seu cônjuge quer viver no pecado, você não é obrigado a viver no pecado também para ficar do lado do seu cônjuge, porque foi Deus que te deu o seu cônjuge. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Primeiro de tudo, ouve Israel, o Senhor é o único Senhor, não tenha outro Deus diante de mim. Não tenha ninguém nessa terra que você ame mais do que o Senhor. Muitos casamentos estão, muitas pessoas estão perdendo a sua salvação, podemos dizer assim, pode até perder a sua salvação, né? Porque ao invés de amarem a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, elas estão amando o próximo mais do que a elas mesmas, porque se elas pecarem, elas também vão perder a salvação delas. Então, elas estão amando mais o próximo, em idolatria, e amando menos a Deus. Do jeito que ele explicou ali, você deve, se preciso for, pecar
para proteger sua esposa, para ela não sofrer o castigo sozinha. Você pode pecar para proteger seu marido, para ele não sofrer o castigo sozinho. Gente, isso é heresia. Tá? Isso aí tá no YouTube, né? No canal dele lá. Isso é heresia. Tá? Isso é heresia, isso não existe. O seu amor, o meu amor por Deus tem que estar acima de qualquer coisa. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que Deus tem uma obra na sua vida, tá? Para ganhar multidões. Para levar o evangelho a milhares de pessoas. E aí o seu cônjuge peca e fala que não quer. Aí você vai parar de cumprir o propósito de Deus para ir atender o seu cônjuge que não quer? Vocês estão entendendo que isso é idolatria? Primeiro, a vontade do Criador. Nós temos que entender o seguinte: primeiro lugar é a vontade de Deus na nossa vida. O foco não é a nossa felicidade, o foco não vamos dizer assim, socorrer o pobre, o foco, não, nada disso. O foco é fazer a vontade do Criador. Esse é o foco. O foco é você fazer a vontade de Deus. Não é você agradar o seu cônjuge ou ir pecar junto com o seu cônjuge para ele não sofrer o castigo sozinho. Isso é um dos maiores absurdos que eu já ouvi na minha vida. Né? As palavras são bonitas, são envolventes, o fundo musical ali tem para emocionar, mas não tem base bíblica alguma. Né? Revela apenas uma falta de entendimento, revela apenas uma distorção do que Deus quer de nós no casamento. Deus é o centro do casamento. A palavra é o centro do casamento. Não sou eu, não sou você, não é a minha vontade, não é a sua vontade. É a vontade de Deus. E se o seu cônjuge te faz pecar, te afasta de Deus, a própria Bíblia diz que você pode se afastar dessa pessoa. Porque Deus não te chamou para a servidão, mas sim para a paz. Isso está lá em Coríntios. Então, você não é obrigado a ficar em um relacionamento, em um casamento, onde onde isso está te afastando da tua comunhão com Deus. Onde isso está ferindo você que é a imagem e semelhança de Deus. Está ferindo o seu propósito, está ferindo a sua alma, o seu coração, a sua vida. Está lá você se santificando e a pessoa no pecado, na imoralidade, fazendo errado, desobedecendo a Deus. E aí você não, tem que ficar agradando a pessoa. Não, isso é idolatria. Por isso que eu iniciei o texto lendo o Êxodo capítulo 20. Não tenha outro Deus diante de você, não adore nada mais, não ame nada mais nessa terra, na sua vida mais do que Deus. Não, Deus é primeiro lugar. O Criador, Ele é o primeiro lugar. Ele é a coisa mais importante da minha e da sua vida. Então, muito cuidado com coisas que você ouve, que você acredita, que estão colocando... Eu vejo assim, gente, Deus criou a família... Isso não tenho dúvida, a família, assim, em termos de instituição, é a coisa mais importante que Deus criou, porque sem família não tem povo, tá? Mas até mesmo dentro da família, a família não pode se tornar um ídolo para você. A sua devoção a Deus tem que ser maior do que qualquer coisa. Amarás o Senhor teu Deus, ouve, ó Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, antes de você amar
o seu cônjuge como a ti mesmo, você deve amar a Deus. O seu amor a Deus é que vai te salvar. Porque se você ama, como disse Jesus, se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Tá bom, queridos? Então, eu quero deixar essa palavra aí para você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe seu dia, sua tarde, sua noite, sua manhã. Em nome de Yahushua HaMashiach. Tá bom? Fiquem com Deus. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.